Peguei um tecido de 10 por 10, risquei de uma ponta a outra e cortei com a tesoura. Pode ser com um cortador circular ou com uma tesoura, tanto faz. Então, eu já cortei aqui ao meio. Estou com uma base aqui. Esta minha base, ela é TNT. Ele é um TNT fino. Então, eu coloquei duas partes. De largura, tem 17 centímetros. E de comprimento, tem 50 centímetros. Eu marquei, dobrei, afirmei aqui, passei um risco. Pra gente ter noção de onde a gente vai colocando as nossas pecinhas. Este daqui também, ó, esta parte que ficou triangular, eu marco o centro dela, marquei o centro dela aqui, coloco um alfinete para não sair do lugar e vou e passo uma costura aqui na beirinha que daí ele não sai do lugar. Eu vou usar tecidos de várias larguras, são pedaços pequenos, pedaços grandes, tem de 3 centímetros, tem de 4, tem de 3,5, tem de 5, 4,5. É o tamanho da faixinha que vocês tiverem aí, dos pedaços de tecido que vocês tiverem. Nós vamos usar todos eles, assim aproveita todos os retalhos. Agora eu vou passar uma costura bem na beiradinha aqui, pode ser um pezinho de máquina, daí a costura fica mais retinha. E eu estou fazendo com ponto 2,5 da máquina. Agora eu vou pegando qualquer largura de faixinha e vou colocando aqui certinho na ponta, procurando seguir esse meio aqui para ela não sair torta. Às vezes ela fica um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, mas a gente vai acertando. Coloco sempre direito com direito. Agora que eu estou fazendo essas faixinhas aqui, para preencher essa placa minha, eu estou dando retrocesso no início e retrocesso no final. E se atentar também para a largura do tecido, ver se ela vai pegar toda a pontinha. Porque se não pegar, daí depois fica faltando. Então, aqui, ó, eu vou puxar um pouquinho mais para lá, para a hora que virar, ela pegar na pontinha. Olha aqui no cantinho, ela ficou bem preenchido aqui todo o cantinho da faixa. Corto o excesso e sempre vou colocando alfinete para ela ficar bem esticada o tecido e não ficar depois enrugado. Essas faixas eu já passei, eu acho mais fácil, assim fica melhor na hora de costurar. Agora vamos para a próxima faixinha. Coloco bem certinho aqui, acerto para ela ficar retinha, retrocesso no início e retrocesso no final.
Sempre procurando o biquinho chegar aqui perto. Agora no próximo que eu colocar, que eu virar, ele já chega aqui perto. Esse daqui, ó, ele saiu um pouquinho para fora, então eu já coloquei uma faixinha mais estreita. Então, quando você vai saindo fora do meio, que você colocou uma faixinha mais larga, coloca uma mais estreita que ela vai voltando pro meio. Olha como ele está ficando. Eu coloquei faixas estreitas e faixas largas. Agora eu já estou bem certinho aqui, bem no meio do trabalho, para vocês verem a marcação que eu fiz aqui com a caneta. A pontinha tá bem aqui no meio. Agora eu vou continuar fazendo do mesmo jeito. Ponho faixinha fina e faixinha larga. É o que eu tiver aqui e a cor que eu tiver também. Vou continuar até a base que eu cortei de 17 por 50, até eu chegar aqui no final. Acabei de costurar a faixa de TNT, né, de base. Já coloquei todos os retalhinhos. Passei uma costura na volta toda de um pé de máquina, com o ponto da máquina também 2,5, para ficar bem fechadinho a costura. Agora eu vou tirar todo esse excesso de tecido que ficou aqui. Agora eu vou colocar em cima aqui da minha base e vou acertar para deixar no esquadro. Você também, se você não tiver uma base de corte ou uma régua própria para patchwork que é grande, com a própria régua sua, você vai medindo para ver a largura e o comprimento, se eles estão iguais. E daí você vai e acerta onde estiver torto. Para este tapete, eu vou usar 5 faixas desta daqui. Essas aqui eu já refilei, eu já acertei a beiradinha, já estão todas certinhas. Elas ficaram com 16 por 49 de comprimento. São 5 faixas, 1, 2, 3, 4 e 5. Já acertei as beiradinhas, olha como ele ficou. Eles ainda não estão emendados um no outro. Eu só coloquei perto para mostrar aqui para vocês e para eu ver também o tamanho para eu cortar a base. A base minha vai ser em brim. Então, ele ficou 3 triângulos de um lado e 2 triângulos do outro lado. Ela vai ficar bem bacana. Agora, eu vou cortar a minha base e já mostro para vocês. A minha base eu já cortei. Ela está com 78 de comprimento e de largura ela está com 51. 78 por 51. Eu vou colar na minha base de brim essa entretela. Ela tem um lado brilhante e outro lado é opaco, para deixar o tecido um pouco mais firme. Já passei a minha entretela aqui, já risquei o meio, 38 centímetros, bem na metade, só na largura que eu risquei. No comprimento não tem necessidade. Já escolhi a faixinha que eu vou pôr no meio. Vou dobrá-la bem certinho e vou colocar um alfinete para marcar o meio aqui. Eu não quero fazer pique para não descosturar a beiradinha. Por bem certinho no meio. Coloco o alfinete deste lado e coloco o alfinete do outro lado também. Dobro. Daí eu centralizo este alfinete com a minha marcação, bem certinho aqui. Pode prender com alfinete, mas eu estou prendendo aqui com clipes, aqueles bico de pato. Prendi aqui, agora eu vou ver se a outra ponta também está bem certinho. Esta medida que eu cortei a minha base, então eu vou deixar uma beiradinha nesta parte. E vai sobrar uma beiradinha na parte de baixo também. Eu quis deixar sobrando, não faltar. Daí, eu vou fazer isso dos dois lados. Já prendi este lado e já prendi o outro lado também. Agora, eu vou passar uma costura. Eu vou usar um pé de máquina, mas não ele inteiro. Vou deixar um pouquinho mais pra beira a costura, porque a hora que eu vim com a outra parte por cima, para ela não ficar aparecendo do lado do direito.
Esta ponta e a outra ponta eu estou deixando preso com alfinete. Eu estou costurando somente o comprimento da... Eu coloquei o triângulo deste lado, agora eu vou colocar um triângulo do lado oposto. Vou pôr bem certinho uma faixa em cima da outra, vou alfinetar. Retrocesso no início e retrocesso no final. Já alfinetei toda essa parte. Agora eu vou passar novamente uma costura com menos de um pé de máquina e a volta. Nas pontas não, e com retrocesso no início e retrocesso no final também, e com ponto 2,5. Já passei toda a costura aqui, agora eu vou pôr a outra peça aqui, o triângulo vai ser do lado contrário, vou colocar também frente com frente, e vou passar uma costura agora com um pé de máquina, também com ponto 2,5, retrocesso no início e retrocesso no final. Vou fazer isso neste lado e vou fazer isto também neste lado aqui. Acabei de emendar todas as faixas, olha como ele ficou, bem bacana. Vou acertar, aqui eu já passei uma costura, uma coisa que eu pequei aqui em fazer esse tapete foi não colocar linha embaixo marrom, eu esqueci completamente. Quando vocês forem fazer, lembrem-se que a cor da parte de baixo da linha deve ser da cor da base, para não ficar assim aparecendo a costura. Tem toda a beira, a volta toda. A faixa que eu vou colocar nele, ela tem 5 centímetros, mas você pode colocar 4, 6, 7, a medida que você quiser. Primeiro, eu vou colocar na largura, a parte mais estreita do tapete. Vou colocar o direito da minha faixa com o avesso do tapete. Vou colocar ela bem certinha aqui, sobrar nem meio centímetro. Vou colocar um alfinete ou colocar esses prendedorzinhos aqui. Aí é só colocar aqui no comprimento todo. Eu coloco o tecido, os dois rentes um do outro. Agora eu vou fazer um pé de máquina com a costura, com a largura do ponto da máquina, 2,5. Dá retrocesso no início e retrocesso no final. Coloquei de um lado e coloquei do outro lado também. Do tapete. Já fiz a costura, vou pôr bem de pertinho aqui para vocês enxergarem. Eu fiz 2 costurinhas, uma mais na beirinha e uma com o pé de máquina. Fiz isso nas 2 pontas. Agora nós vamos fazer na lateral do tapete. Costurei a faixa, desse lado aqui eu já fiz a dobra, acertei bem certinho aqui o cantinho e coloquei prendedor, mas você pode colocar alfinete. Eu vou mostrar aqui deste outro lado aqui para vocês. Desviro.
comprimento todo, vou para a máquina e vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Uma costurinha perto da beira e uma costurinha com pé de máquina. Terminei de costurar, já vou pôr no chão aqui para vocês conseguirem enxergar ele total daí. Quero só mostrar aqui para vocês. As pontinhas, ó, ficaram certinhas, bem certinho, ó, a largura. A hora que vocês forem fazer, tomem cuidado para que fique bem retinho. Olhem para vocês verem como o tapete ficou bonito, bem colorido. Usei faixas estreitas, um pouquinho mais largas. Não teve uma sequência de larguras de faixas e ficou lindo o tapete. Se você gostou, curta aí, deixa um joinha para mim, se inscreva no meu canal, deixe recadinho que eu vou adorar ler. Um beijo para vocês e fiquem com Deus.